Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Olá, graça e paz seja com todos. Estamos aqui para realizar um estudo da palavra do Senhor. Está aqui eu, o Marcos, temos aqui o Tiago. Aqui. O Tiago que está aqui também. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre a armadura de Deus, porque quanto mais nós aprendemos da palavra do Senhor, melhor fica a nossa vida. Com né? certeza, sem dúvidas. Melhor a gente consegue vencer as adversidades. E o que nós vamos falar hoje realmente tem a ver com isso, com as adversidades, né? As coisas que o inimigo vem contra nós e a gente precisa estar preparado. Os dardos inflamados do maligno. Sim, a gente precisa estar preparado para que a gente não caia, a gente tá firme. Acontecer, vai acontecer porque a palavra de Deus está falando, né, gente? Sim, mas exato. A palavra de Deus, ela fala, a gente vai ser atingido, mas a gente pode ficar em pé. Então é isso que a gente tem que estar. Você pode não cair. Justamente. Aí nós vamos falar sobre a armadura de Deus que está no livro de Éfeso. O Tiago vai estar lendo e a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Amém. Muito bom. Quero convidar você a anotar, como de costume, Efésios 6. Vamos ler do 10 ao 18. Eu quero que você releia isso posteriormente também. Mas agora eu quero ler contigo. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos de verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. E tem aqui uma infinidade de coisas para que a gente possa assim, se orientar. Se a gente se orientar nesse trecho aqui, entendendo realmente o que está falando, né? O que ele quer dizer? Porque, primeiro, vamos desmistificar uma coisa. Aqui não está falando sobre ação moral. Aqui fala sobre verdade, justiça, fé, paz, né? Mas não está falando sobre ação moral. Não é assim. Se eu somente falo a verdade, sabe o quê? Se eu só falar a verdade, é isso que Deus quer. Aí eu estou coberto com a armadura de Deus. Se eu sou justo, aí eu estou coberto. Isso daí não é isso que está falando. Porque aí a armadura não seria de Deus. Seria nossa. Justamente, seria nossa. Porque eu sou verdadeiro, eu sou justo, eu tenho paz. Então, isso viria de mim e não de Deus. Mas o que aqui está falando é algo que a gente vai receber da parte de Deus. Um presente dele. Um grande presente, né? Um grande presente. Onde trabalha a nossa mente, nosso coração, onde trabalha a fé da gente, onde trabalha, sabe, a gente operar coisas que agradam ao Senhor. Então é isso. Aí vai me manter o quê? Vai me manter firme.
Firme, manter firme. Você vê que aqui várias vezes o Thiago leu, sempre tá batendo essa parte. Pra gente ser Permanecer. firme. Exato. Isso. Então é isso que a gente precisa entender. Então acaba com esse negócio de moral, sabe? Ah, o menino lá, ele só fala a verdade, ele é de Deus. Não é assim. Não é isso Que funciona. que tá escrito aqui. Não é isso. Porque a gente tem esse problema, né? Exatamente. A gente pega aquele trecho e muda E alguma leva coisa. pra frente. Aí Não condiz com a palavra do Senhor. não. E muitas vezes, talvez, foi pregado para você um evangelho que está na sua mente ainda hoje. Todavia, a palavra diz: renoveis a vossa mente. A gente tem que continuamente renovar o que nos é ensinado. E às vezes a gente aprendeu errado. Às vezes foi nos ensinado que, se você está na igreja, se você é bom, se você é justo, se você está com a armadura, o dia mal não vai vir. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o dia mal vai vir. O sol vai nascer sobre justos, sobre injustos, sobre todos. A gente não está imune por ser cristão a enfermidades, a desafios, a tempestades da vida. A gente está num barco, só que a diferença é que no nosso barco também está Jesus. E no barco do ímpio talvez não seja Jesus. Não porque Jesus não quer estar. É porque ele ainda não convidou Jesus para o barco. Só que nós temos que estar com Jesus no nosso barco. Nos revestir da armadura de Deus. Para quê? Para não receber o dia mal? Não, a gente vai receber a visitação desses dias. Só que a gente tem a oportunidade de resistir ao dia mal, de resistir às dificuldades. Pensamentos vão vir, pensamentos ruins, situações difíceis, mas todavia Deus nos dá uma válvula de escape, que não está em você. A gente vê os dias mal quando teve agora essa pandemia, né? Sim, com certeza. Os santos Muitos morreram. muitos deles passaram mal, não morreram. Então, quer dizer, os dias maus é isso. Então, os dias maus vieram sobre nós. Teve uns que não teve. Tem uns que ainda falam assim, né? Eu sou de Deus, eu acho que vou pegar isso. Não, nada a ver. Essa pandemia a gente vê até a ação de Deus para quebrar muitas coisas dentro das igrejas que têm um pensamento diferente. A palavra de Deus no livro de Tiago fala que Deus não faz exceção de ninguém. Então, quando vem o dia mal, é para a gente e para o que é injusto. Vai vir para todo mundo. Entendeu? Até porque se Deus começar a separar assim, ele está sendo injusto. No dia do... você pode até pensar, então como que ele vai mandar alguém para o inferno? Não, no dia do Senhor é um dia de separação. É como tem aquela palavra do trigo e do joio, que é onde vai ser separado o joio do trigo. Entendeu? Aí é o dia do Senhor, é um dia esperado. Aí é outra coisa, mas no dia a dia, se o injusto viver de forma que ele tem tudo para ser próximo, Deus vai prosperar ele. E a gente também vamos tirar também, que é o diabo que dá para eles, né? Porque o diabo não vai dar dinheiro para quem não é santo. Não, ele não vai fazer isso. Quem faz é Deus. Eles não acham que é Deus que faz. Uns acham que é eles mesmos, uns acham até que é do diabo, mas não, é Deus que faz. Porque também tem o problema de nós cristãos também achar que é. Não é só Deus que me dá porque eu sou cristão e o diabo só dá para ele porque ele não é cristão. Não, é só Deus que dá. Então é isso, o dia mau, o dia bom vai vir para todo mundo. Isso aí não tem problema. Tem muitas pessoas que ficam assim, aconteceu aquele tsunami lá. Não pode ter sido Deus. Como não pode ter sido Deus? Qual o problema de ter sido Deus? A gente vê a palavra de Deus mostrando Sodoma e Gomorra, o que aconteceu, né? A gente vê o dilúvio. Mas aí foi um dia específico. Então, a pandemia é um dia específico. Podemos ver assim, né? Quando teve lá o tsunami, é a mesma coisa. Deus quer mostrar alguma coisa para a população, ele faz o que ele tem que fazer e eu só tenho que entender que Deus está certo. Isso, exatamente. A gente vê também uma coisa, lá para a época mais ou menos pela época de 80, as décadas de 80, né? Na década de 80 começou um movimento de expulsar, sabe? Quebra de maldição, expulsar demônio e tal. E o pessoal muito se baseia nisso. Quando ia se fazer os trabalhos, geralmente eles começavam a ler disso daqui. Aí eles falavam que a nossa luta não é contra... Não, eles não falavam nem sobre armadura. Não? O que eles falavam era isso. Assim, a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, não é contra pessoas. Aí nessa relação que tem aqui, eles falavam, né?
que é contra principado, potestade, contra os dominadores dessa era, né? Então eles falavam disso daqui. Então ele fala assim, a nossa luta é contra eles. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos lutar com eles. Entendeu? Nós vamos lutar com eles. A Bíblia fala que quando Deus constituiu a igreja, fala que o inferno não resistirá à igreja. Mas isso não quer dizer que a igreja vai brigar com eles. Não é isso. Nós vamos tirar do inferno as pessoas. É isso que o inferno não vai resistir. Desde que a gente fale a verdade, desde que a gente prega o verdadeiro evangelho, desde que a gente vive o reino, a igreja desse jeito ela vai se fortalecer, e quando o evangelho é pregado, as pessoas vêm, elas saem do inferno. Mas não é que a gente vai brigar com o inferno. Nem Jesus Cristo ousou bater de frente com Satanás. Ele falou ao contrário, que o Senhor te repreenda, Satanás. E usou a palavra, usou a verdade para escapar da tentação, mas ele foi tentado do mesmo jeito. Sim. Só que ele não usou bater de frente com Satanás, não porque ele não tem poder, é porque isso pertence ao Senhor. E assim, então, essa coisa de ficar aí de cura e libertação, sabe? Irmão, isso daí, a gente não precisa se preocupar com isso, a gente precisa salvar almas. É isso que a gente precisa. A guerra nossa é tirar as pessoas da mão do Satanás. Sim. Porque, como eu falei já hoje sobre o dia do Senhor, no dia do Senhor, a Bíblia fala em Apocalipse que no lago de fogo ardente vai ser jogado o inferno, vai ser jogado Satanás, o anticristo, o falso profeta, tudo vai ser jogado lá. Então, o que é dele já tá certinho lá. Então a gente não precisa brigar com eles, não precisa. Se você já sabe que Deus, que a palavra de Deus fala assim, minha é a vingança. Então a vingança de quem é? De Deus. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que exercer o amor, não o ódio, porque esse tipo de guerra também ele faz crescer o ódio, né? Sim. Então, se tem guerra, vai ter ódio. Então, não, a gente tem que exercer o amor. E através do amor trazer as pessoas para o Senhor. Entendeu? Então, para a gente poder falar sobre a armadura de Deus, porque não adianta nada a gente falar, a gente se revestir da armadura de Deus e ter uma guerra de ódio. Né? Não adianta nada a gente começar a fazer o que não é para fazer. Então, o importante é fazer o que tem que fazer e assim, o resto é com Deus. Se desde a nossa salvação, irmãos, sempre Deus tem que fazer as coisas, porque agora eu vou lutar, não tem como. Não tem como. Então, precisamos aprender, por isso que a gente fala, a gente precisa aprender. Porque às vezes a gente fica vendo as pessoas se empolgando nas mensagens deles e começa a fazer essas mensagens assim, sabe, para poder fazer você ficar feliz, e começa a falar que você tem poder de Deus e você vai acabar com o diabo. Não, você não vai acabar com o diabo. O diabo já está no lugar dele. Deus já colocou ele no lugar dele. Sim. Né? Os anjos, eles fazem até onde Deus permite. Ah, mas eles estão aí, fizeram isso. Então, se você aprender mais a história de Jó. O diabo fez, até onde Deus falou, vai e faça isso. Ele fez. Ele não passou daquilo. O diabo obedece a Deus, como a gente tem que obedecer a Deus também. A palavra de Deus fala que hoje ele está preso. Mas ele não está acorrentado, mas ele está preso. Ponto. Diante da determinação de Deus. Deus não permite que ele faça, ele faz. Não pode passar de um lugar, não pode fazer mais que isso, mais que aquilo, está preso. Justamente. Inclusive, a gente tem um estudo, como que é o nome do estudo que nós fizemos, falando sobre o inferno. Era o inferno mesmo, não tem, né? Inferno. Então, no nosso canal tem esse estudo que nós fizemos, são dois estudos, eles falam, a gente explicando sobre o inferno. Então a gente fala sobre o diabo e tal, entendeu? Assim, e ele obedece a Deus. Às vezes ele obedece mais a Deus do que nós. E entendendo isso, que ele é condenado. Se nós estamos obedecendo tanto quanto, como nós estamos diante do Senhor, né? Vamos parar para pensar isso daí. Bem. Exatamente. Esses demônios pequenininhos que ficam manifestando é o mais ruinzinho que tem. Porque a nossa luta ainda é com principados, potestades, dominadores desse mundo, que estão onde nas regiões celestiais. Não tem forma alguma da gente bater de frente com eles. Esquece. Não tem como, não tem condições. Então a gente não tem que perder tempo com isso. Nenhum. E o que significa, qual será que é o significado dessa armadura então? E como podemos nos revestir dessa armadura de Deus? É isso que nós queremos compartilhar com você a partir desse estudo. Então, desde já, se possível, deixe um like nesse vídeo, comente,
Se você ainda ficar com uma dúvida após ele, comente também que nós iremos responder com certeza, não é, pastor? Com certeza, isso mesmo. Eu tenho... É que o pessoal tem escrito pouco, né? Mas eu sempre a gente tem olhado lá quando tem algumas coisas que escreveram. A gente vai lá, fala alguma coisa, dá uma atenção. Então, se você tiver alguma dúvida, a gente vai escrever lá também. Aí você vai poder ver ela lá. Tá certo? Então, vamos lá? Perfeito. O que seria o cinturão da verdade? O que representa, pastor, o cinturão da verdade? Verdade. Ó, assim, já para ser meio direto, a verdade é aquilo que nós tínhamos falado. A verdade é Cristo. Então, o cinturão é assim... Quando Paulo estava escrevendo isso aqui, ele estava preso. E diante dele tinha soldados. Aqueles soldados mais poderosos daquela época. Existiam soldados romanos que eles eram preparados para a guerra mesmo. E eles tinham postura, eles tinham tudo aquilo que tinha as vestes, né, de um soldado. Chamava-se soldado pretorianos. Se você estudar sobre os soldados pretorianos, você vai ver que eles eram fiéis e eles eram, como fala assim, perfeitos na parte da luta. Então esses soldados pretorianos, eles ficavam parados e da cela de Paulo, ele ficava vendo eles. Então ele usava assim um símbolo de Deus operando alguma coisa em nós. Nós vemos aqui que é esse centurião, né? O cinturão da verdade. Então, esse daí é o seguinte, a verdade é Cristo. Apesar que tudo vem de Cristo, né? Sim. Todos os que estão aqui vêm de Cristo. Mas assim, digamos assim, se a nossa cintura, o nosso corpo, ele tem, certa vez você vai fazer uma academia, por exemplo, você vai pôr um cinturão, né, que chama? Para segurar, para você fazer mais força. Ou seja, te mantém forte. Então ele quer dizer assim, aquele negócio ali, essa cinta, que é o cinturão que ele fala, ele na cintura daquele soldado mantém o soldado mais forte do que ele já era. Entendeu? Então isso daí é o cinturão da verdade. Quem é a verdade? Cristo. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Então é isso. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então essa verdade, quando ela simbolizando um cinto, ela vai te fortalecer. Porque é isso que ele está falando, fortalecei na verdade. Ele vai se manter firme. Entendeu? Então, o que a gente pode falar assim, meio que assim, por superficial mesmo, é isso. A verdade é Cristo. E ela te mantém firme. Ela que faz com que você não venha ser, você não vai abalar de forma nenhuma. Porque tem pessoas que é assim na igreja. Você já conheceu muito daqueles irmãozinhos que hoje está na igreja, ao menos não? Titubeia para um lado, para o outro e não para. Você vê que vento bate, ele cai, né? Já era. Se o pastor falar uma coisa lá, pregar alguma coisa que ele não gostar, ele sai da igreja. Não gostei. Se alguém não... Tudo é motivo. Se o diácono não falar bom dia para ele fica bravo, sai da igreja. Sabe, tudo ele faz, sai da igreja. Então, essas pessoas que vivem tristes, sabe? Até a gente fica triste. Mas tem pessoa que fica triste demais, né? Se mantém, é uma escolha da pessoa. Você chega na pessoa e como você tá? Eu tô meio triste, tal, tá? Então, quando a pessoa tem esse cinturão, certo? Ali no guarda, se resistindo, fazendo ele ficar com postura se firme. Mantém. As coisas vai vir, irmão, vai vir. É claro, mesmo quem tem o cinturão ali, quando você vai pegar um peso, ele vai, né? Vai ter que ter muita força. Mas então, você faz, né? Você vai. Então, às vezes vai ter umas tristezas, sim, mas não é a ponto de eu deixar o evangelho. Sim. Não a ponto de eu sair da presença dos meus irmãos, sair da igreja. Não. Isso não, até porque eles não têm nada a ver com isso. Perfeito. Esse dia mesmo uma pessoa falava pra mim assim, e a pessoa era um pastor, né? Ele é um pastor que não está exercendo. Sim. Mas ele falava pra mim assim, ó, eu tô muito triste, aconteceu umas coisas aí, tá difícil. Ele falou, eu já falei pra Deus, Deus, eu não tô resistindo. Eu tenho vontade de largar tudo. Eu falei, irmão, não fala isso. Né? Não fala isso, que quando você fala, você fortalece mais aquela palavra, né? Uhum. Então é isso, irmão. Eu também já passei por um momento triste, por um momento difícil. Eu já passei por um momento que assim que eu não posso nem contar tudo para vocês o que eu sentia, porque vocês vão se escandalizar. Mas eu não saí da presença.
porque eu sou melhor? Não. É porque a verdade me agarrou. Vamos dizer assim. Exato. O cinturão de um soldado romano era o cinturão que mantinha tudo no lugar. As armas, o restante da armadura só estava ali porque tinha o cinturão da verdade. Se tirasse o cinturão, caía tudo. Caía a couraça, caía as armas, caía a espada, nada se mantinha no lugar. E assim é com Jesus. Jesus é a base de todo cristão. Porque a religião evangélica não é a perfeita de forma alguma, é a mais correta. Porque é uma das poucas que acredita em Jesus como base central, como um centro de tudo. E é exatamente a armadura. É um evangelho inclusivo, né? Isso. Isso daí. Não tem como a gente tirar Jesus da base. Jesus tem que ser a base. O próximo estudo nosso pode ser esse daí. O evangelho inclusivo. Perfeito. Porque como a gente estava falando hoje sobre isso daqui, acho que até encaixa. Encaixa bem. Sim. Jesus, ele é o que vai manter tudo no lugar. Você não vai conseguir resistir ter o escudo da fé. Você não vai ter a espada da palavra se você não tiver com a base, que é o cinturão. Jesus é a base de toda a armadura de Deus. Começa então, já aqui, cinturão, Jesus. A verdade, Jesus, é a base da armadura, amém? O próximo também, que é a justiça, também vem de Jesus. Porque sim, da justificação dele. E a palavra também diz que ele é o justo justificador, né? É o justo justificador. Então, assim, ele é justo em tudo. Então, o que vem aqui fala sobre a couraça da justiça, que é o quê? A couraça é aquele que vem assim, é aquele que vem fica no peito da pessoa. É como se fosse o... Vamos ver aquele negócio que o policial usa lá para... Colete. Colete é para poder... Se alguém dá um tiro, aquele colete vem e defende isso. Então, para eles é a mesma coisa, como se fosse um colete. Então, ele faz aonde? Ele está bem aqui na direção do quê? Do coração. Ele está aqui. Então, o que é a couraça da justiça? O nosso coração, ele tem que ser justo. A gente sempre tem ensinado nos nossos estudos, nos nossos devocionais, o seguinte, que a verdade tem que vir de dentro de mim, sabe? As coisas que eu vou fazer tem que vir dentro de mim. Eu não tenho que fazer porque é certo. Né? Eu não tenho que fazer porque é certo, eu tenho que fazer porque isso vem de mim. Então, assim, o meu coração tem que estar defendido. Ele é defendido para que eu não seja uma pessoa injusta. Porque é isso, irmão, a gente pode ensinar para uma pessoa que ela que a injustiça está nela, a iniquidade está nela, você pode mostrar os melhores versículos, você pode mostrar, assim, exemplos de Jesus, mostrar ali que aquilo aconteceu, comprovar, e ele não vai abalar. Você falar que ele ficou preso naquela cruz lá para me salvar ele, isso não vai abalar ele, você entendeu? Então é isso. Quando o cara tem um coração injusto, já é dele, não é dele. Eu vi nessa semana uma reportagem onde o cara vem, uma senhora, ela ia entrar na casa dela e dentro do carro dela, no banco de passageiro na frente, tinha um senhor que ele era inválido, né? E essa mulher, ela foi lá, abriu o portão, aí veio 3 rapazes para pegar o carro, e ela começou a gritar, não, e ela foi e segurou nessa pessoa, nesse senhor, para eles não levarem ele. Eles começaram a acelerar e ela acabou segurando, ela caiu com ele, o carro passou nas pernas dela, e eles foram embora. Uma pessoa dessa, você fala o quê de uma pessoa dessa? A gente pode se empolgar nas próximas, a gente começa a praguejar aqui, né? Então é isso. Um cara desse, ele não tem um coração justo. Agora, a couraça da justiça, que ele usou a couraça, vai falar, o coração dele está protegido. Se alguém jogar uma lança nesse soldado, não vai afetar o coração dele. Então, como também tem dardos infalíveis aqui que vai falar também, se vir em direção ao nosso coração para poder mudar a nossa vida, mudar a nossa maneira de pensar, não vai acontecer, não vai porque passar. De Jesus não vai passar nada pro nosso coração, que ele é a nossa proteção. Exato. Jesus é a nossa base e a nossa proteção. Se algo sair em meu coração, comece a perceber, não vem de Jesus. Que coração de Jesus pensaria sobre isso?
Então, ele é a minha proteção, a proteção do meu coração, do meu peito. A Bíblia fala, guarde o seu coração, porque dele procedem as coisas, as bênçãos da vida e as coisas da morte. Tudo vem do coração. Então, nós temos que estar protegidos com as couraças da justiça para modelar o que está em nosso coração. Próximo. A próxima que é calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Isso daí, para mim, eu vou falar para mim, o Evangelho da Paz, calçar, para mim é você viver o reino de Deus. Isso é você viver o reino de Deus. Assim, eu acho mais simples de entender isso. Mas para algumas pessoas que não é tão simples de entender, mas como assim viver o... Né? Então, assim, o Evangelho da Paz é você viver dentro da palavra de Deus. Sim. Como ele fala calçais, mas é isso. É você pegar a palavra de Deus e você aprender ela, porque assim, as pessoas pensam assim, né? Eu sou salvo, então eu já vou viver o Evangelho da Paz. Mas se você não estuda, como eu faço alguma coisa que eu não sei? Não tem como, irmãos. Às vezes dá a entender, às vezes, que mas o Espírito Santo ele nos revela. Não, ele dá revelação, mas ele não faz você adivinhar. Entendeu? Você precisa estudar. Então o Evangelho da Paz é isso. O que a Bíblia está me ensinando? É a base para mim poder viver hoje aqui, é isso. Por quê? Porque, voltando a Jesus, o Evangelho da Paz, quem quer? É o próprio Jesus, porque a Bíblia ensina de quem? Desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está ensinando sobre Jesus. Sim. Né? Então, eu preciso entender quem é Jesus, eu preciso entender quem é Deus, eu preciso entender quem é o Espírito Santo, para que eu possa aí ter paz. Porque tem gente que está assim, que a cabeça dele não está bem, porque ele não tem paz. Né? Ele está com problema eu estava falando com uma pessoa que está com problema de ansiedade. Precisava de ansiedade. Então a ansiedade é que eu falava para ela, a ansiedade que você tem que fazer, você tem que ter paz, domínio, né? Controle. Aí ela começou até a ir para a igreja. Aí eu falei assim, é isso aí. Você viver o Evangelho da Paz, você combater a ansiedade, depressão, é você se entregar ao Senhor e fazer o quê? A melhor coisa é você ir a uma igreja onde você... Lá tem uma condição de ensinar. Né? E vai ter as orações, todas essas coisas. Então a melhor coisa é isso. Às vezes você está vivendo um livro, a pessoa vê ela combater assim, no pegar a Bíblia, né? Sentar, ler ela. Esse é o combate, irmão, que ele está falando. Isso sim é um combate. Você vai trazer para você a palavra de Deus, o Evangelho da Paz, e você vai ter paz. Aí você vai... Tudo aquilo que tem como problema, que você sabe que Deus pode resolver para nós, porque é como um anjo fala para Maria assim, existe alguma coisa impossível a Deus? Que quando ele fala que ela vai ficar grávida, ela fala, mas eu sou virgem. Ele falou assim, e existe alguma coisa impossível a Deus? Então Deus pode fazer o que ele quiser. Qualquer coisa. E na hora que ele quiser. Sim. Então quem confia em Deus sabe como isso vai se resolver. Mas para isso você tem o quê? Aprender a palavra do Senhor. Esse é o Evangelho da Paz. O verbo aqui, calçai, em grego, ele é um verbo imperativo, não é calçar e ficar parado. Por exemplo, vou ler a palavra, vou ficar parado aqui em casa. Calcei o Evangelho. Mas calçai, em grego, ele é um verbo imperativo, ele é calçai e andai. Em português, transliterando, ele é um verbo que leva a ação, a impulsão. Então eu não vou ler a palavra e vou ficar parado, tá bom? Deus é meu pastor, nada vai me faltar. Eu tô desempregado, o emprego vai bater na porta aí. Não vou nem levar corrida. É uma coisa imperativa. Tenho fé, né? Deus vai fazer. Deus vai fazer. Pronto. Mas é uma coisa imperativa. A gente se reveste da palavra e parte para a ação com base na palavra. Por exemplo, vamos por a respeito de levar o Evangelho, pregar o Evangelho. A gente se reveste do Evangelho e vai pregar o Evangelho. E tem muita gente nesse século, pasmo, que ele quer sair para pregar o Evangelho sem se revestir do Evangelho. Por isso tá um caos. Muita gente não quer nem saber de igreja. Esses aí são pior que o primeiro que você falou, né? Sim, o outro tá lá, tá ruim, mas tá quieto lá no canto. E tá parado. Agora esse não, esse ainda vai lá influenciar as pessoas ao erro. Esse quer ir sem calçar. Quer ir pregar de chinelo. E não, tem que ser o calçado correto para pregar o Evangelho da Paz.
Então a gente tem que calçar o evangelho e caminhar no evangelho. A gente tem que andar com esse evangelho, caminhar no evangelho do Senhor. Isso quer dizer calçar o evangelho da paz.